Olá, Vinícius. Prefiro não dizer meu nome, mas vou te contar algo que aconteceu quando eu trabalhava na biblioteca municipal da minha cidade. É uma história que eu guardo, mas que me pesa. Decidi relatar para você porque, bem, talvez precise sair de mim de alguma forma. Não é algo que você conta numa conversa normal. Eu precisava de um emprego. Era temporário para cobrir uma licença médica de uma funcionária. O salário não era ótimo, mas as horas eram decentes e, sinceramente, a ideia de trabalhar rodeado de livros me parecia até tranquila. Eu sempre gostei de ler, então pensei que seria um bom lugar para passar uns meses. A biblioteca em si era um prédio antigo, daqueles com pé direito alto, muita madeira e um cheiro característico de papel velho e cera de assoalho. Nos primeiros dias, tudo foi como o esperado. Silêncio respeitoso, o barulho contido das impressoras, o ralar discreto das cadeiras, as pessoas sussurrando ou falando baixo. Meu trabalho era simples: organizar livros, ajudar as pessoas a encontrar o que procuravam, cuidar do balcão de empréstimo e devolução. E, claro, o silêncio. O silêncio na biblioteca não é um silêncio vazio, é um silêncio cheio, pesado, com a presença de milhares de histórias aprisionadas nas páginas. No começo, eu achava isso reconfortante. Comecei a fazer o turno da noite algumas vezes por semana. A biblioteca fechava às 20 horas, mas a gente ficava até mais tarde arrumando tudo, catalogando os livros devolvidos, organizando as estantes. Era só eu, e nas noites de sexta, o segurança, um senhor chamado Geraldo que cochilava mais do que vigiava. Era nessas horas, depois que o último leitor ia embora e a porta principal era trancada, que o silêncio mudava. Ele deixava de ser cheio de histórias e passava a ser vigilante. A primeira vez foi sutil. Eu estava no corredor principal, perto do balcão. Ouvi um barulho, um farfalhar rápido, vindo lá do fundo da seção de literatura estrangeira. Pensei que talvez alguma janela tivesse sido deixada aberta e o vento tivesse mexido em algo. Fui lá verificar. Nada. As janelas estavam fechadas, a estante parecia intocada. Pensei, deve ter sido impressão. Mas o silêncio depois daquilo parecia mais profundo, como se algo tivesse prendido a respiração. As coisas foram se tornando mais frequentes. Um clique suave no andar de cima onde ficavam os arquivos. O som indistinto de algo arrastando no chão, vindo dos corredores mais longos e escuros. Às vezes, um sussurro tão baixo que você não tinha certeza se ouviu ou se sua mente estava pregando peças na solidão e no cansaço. Geraldo nunca ouvia nada. É coisa da sua cabeça, garoto, ele dizia, com os olhos semicerrados pelo sono. Começaram a cair livros. Não muitos, mas o suficiente para ser estranho. Eu estava no balcão, sozinho, e de repente, bum! Um livro gordo de capa dura caía de uma estante, sem motivo aparente. Não estava na ponta, não tinha nada encostado nele. Simplesmente caía. Eu o pegava, olhava em volta e a sensação de que algo observava era palpável. As estantes, que antes pareciam guardiões silenciosos, agora soavam como barreiras que escondiam algo. Eu me dei conta de que a maioria desses incidentes acontecia perto ou vinha da mesma área da biblioteca. A seção de ocultismo e esoterismo raro, no fim do corredor mais afastado, próximo aos arquivos desativados. Era uma seção pequena, com estantes antigas e alguns livros que pareciam nunca ter sido tocados. O ar ali era diferente, mais parado, com cheiro de mofo e algo mais difícil de descrever. Um cheiro que dava frio na barriga. Uma noite, eu estava organizando livros na seção de história, a alguns corredores de distância daquela área esotérica. Ouvi um som. Não era alto, mas era contínuo. Um arranhar suave, como unhas em madeira ou papel grosso, vindo daquela direção. Meu coração acelerou. Eu tentei ignorar. Continuei o que estava fazendo, mas o som não parava. Era metódico, lento. A curiosidade, misturada com o medo, começou a me corroer. Decidi ir ver. Eu não queria ir. Cada fibra do meu corpo gritava para eu ficar onde estava.
Ou melhor ainda, pegar minhas coisas e ir para casa. Mas algo me puxava, uma necessidade imediata de entender o que diabrinhos estava acontecendo naquele lugar. Peguei a lanterna que usávamos para checar cantos escuros e fui devagar em direção ao som. Cada passo nas tábuas de madeira velha parecia alto demais no silêncio agora quebrado. Quanto mais perto eu chegava, mais distinto o som ficava. Era definitivamente um arranhar, e parecia vir de dentro da seção das estantes. Não de cima ou de baixo, mas do meio delas, na altura onde os livros ficavam. Parei na entrada do corredor estreito da seção de ocultismo. As estantes se elevavam, parecendo ainda mais escuras e opressoras de perto. A luz fraca da lanterna mal penetrava entre as fileiras densas de livros. O arranhar parou. Fiquei parado, a respiração presa na garganta. E então veio outra coisa. Os sussurros. Eles voltaram, mas não eram mais inaudíveis. Vieram das estantes, de direções diferentes ao mesmo tempo, como se a própria seção estivesse murmurando. As palavras não faziam sentido. Era uma mistura de sons, sílabas soltas, alguns sons que pareciam línguas que eu nunca tinha ouvido, mas havia uma sensação de malícia por trás deles. Eu apontei a lanterna entre os livros. Nada. Só as lombadas desgastadas. Mas então, a uns 3 metros de mim, numa estante no meio do corredor, um livro, ele se abriu. Sozinho. Não caiu, apenas se abriu, as páginas virando com uma velocidade assustadora, o farfalhar alto, quase violento. E os sussurros aumentaram de volume, ficando mais frenéticos, como se estivessem animados. Senti um frio gélido, não do ar-condicionado, mas de um medo primitivo rastejando pela minha espinha. A sensação de estar sendo observado já não era uma sensação, era uma certeza. E a presença não estava mais nas estantes. Ela parecia estar no corredor comigo, a centímetros de distância. Comecei a ouvir uma respiração. Não a minha ofegante, mas outra. Pesada, irregular, vinda da escuridão entre as estantes, a poucos passos de onde o livro se abriu. Apaguei a lanterna instintivamente, esperando que a escuridão me escondesse. Grande erro. A escuridão ali não era a ausência de luz, era a presença de algo. A respiração ficou mais alta, mais perto. Eu podia sentir o ar se mover levemente. Os sussurros pararam de repente, e o silêncio que se seguiu era 10 vezes pior que o barulho. Foi nesse silêncio esmagador que ouvi. Um som úmido, um rasgar rápido, vindo de onde a respiração estava. E um cheiro metálico, como sangue velho e cobre. Meu corpo agiu antes que minha mente pudesse processar. Eu me virei e corri. Corri como nunca corri na vida. O som das minhas próprias passadas ecoava no corredor. Um grito assustado preso na minha garganta. Eu esperava sentir algo me agarrando, ou ouvir a respiração pesada bem atrás de mim. Mas não ouvi nada. Apenas o eco das minhas passadas, meu coração batendo enlouquecido nos meus ouvidos e minha respiração ofegante. Não parei até chegar ao balcão principal, onde a luz era mais forte. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui ligar as luzes principais da biblioteca, inundando o espaço com luz fria. Olhei para o fim do corredor, para a entrada da seção de ocultismo. Tudo parecia normal, silencioso, quieto, mas eu sabia que não estava. O silêncio agora tinha dentes. Eu não voltei lá, não de jeito nenhum. Juntei minhas coisas em pânico, peguei a chave da porta principal e saí. Tranquei a porta por fora com as mãos trêmulas, sentindo o prédio antigo por trás dela esconder seu segredo. Geraldo continuava cochilando no andar de cima, alheio a tudo. Fui para casa e não dormi o resto da noite. No dia seguinte, liguei para a bibliotecária-chefe e disse que não voltaria mais. Inventei uma desculpa qualquer sobre um problema familiar urgente. Ela pareceu surpresa, mas não insistiu. Eu não podia contar a ela. Quem acreditaria? O prédio antigo faz barulho à noite. Sua imaginação, cansaço.
Eu sabia o que tinha ouvido, o que tinha sentido, o cheiro. Eu ainda podia sentir às vezes. Desde aquela noite, a ideia de silêncio mudou para mim. Não é mais paz, é a ausência de barulho normal, permitindo que outras coisas preencham o espaço. Coisas que esperam na escuridão, nas estantes de bibliotecas antigas, alimentadas pelo pó, pelo esquecimento e pelas histórias que nunca foram lidas. Eu parei de ir a bibliotecas grandes. Se vejo uma seção muito antiga e escura, fico nervoso. O silêncio pesado. Ele ainda me encontra às vezes, mesmo fora de lá. É como se uma parte daquele lugar, ou do que vive nele, tivesse se prendido em mim. E eu sei que ele sabe que eu fugi. Agora vamos para a próxima história. Olá, Vinícius. Me chamo Rafael e vou contar um relato que me mudou. Aconteceu numa biblioteca antiga, daquelas que você só encontra em cidades pequenas, cheirando a poeira e a segredos. Eu estava lá porque precisava de um lugar silencioso para estudar para a faculdade. E a biblioteca municipal era perfeita. Era tarde, quase hora de fechar, e eu era provavelmente a única pessoa ali além da dona, uma senhora calada que ficava no balcão lá na frente. O lugar era enorme, com estantes de madeira escura que pareciam tocar o teto, cheias de livros que a maioria das pessoas nem sabia que existiam. Eu me enfiava lá no fundo, numa sala menos usada, perto da seção de arquivos antigos. Aquela noite começou normal. O zumbido baixo das lâmpadas fluorescentes, o som distante do trânsito lá fora, o ranger ocasional das instalações antigas. Eu estava concentrado nos meus livros, fazendo anotações, tentando absorver o máximo de informação possível antes que o sono me derrubasse. O silêncio era tão profundo que qualquer barulho parecia alto. Comecei a notar pequenas coisas. O barulho de uma página virando, que eu atribuía ao vento ou a mim mesmo sem perceber. Um vulto rápido no canto do olho quando eu levantava a cabeça. Eu piscava, olhava de novo e não havia nada. Só as estantes imóveis, alinhadas como soldados velhos. Eu pensei que era cansaço, a vista embaçada depois de horas focado. Mas a sensação logo se tornou mais persistente. Não era mais só o cansaço. Era uma sensação de que o silêncio não estava vazio. Parecia cheio de alguma coisa esperando, observando. Eu instintivamente olhava por cima do ombro, pela sala, mas só via as pilhas de livros e as sombras longas projetadas pela iluminação fraca. Aí veio o sussurro. Primeiro pensei que era a minha imaginação ou o barulho do sangue nas minhas orelhas. Um som muito baixo, indistinto, como se várias pessoas estivessem falando ao mesmo tempo, mas tão longe que você não conseguia entender uma palavra. Vinha das profundezas das estantes, de alguma parte escura da biblioteca. Eu prendia a respiração para ouvir melhor, mas ele parava assim que eu tentava focar nele. Lembro de um momento específico. Eu estava lendo sobre história local quando ouvi um barulho baixo e rápido. Olhei para a estante mais próxima. Um livro grosso, pesado, desses antigos com capa de couro desgastada, parecia ter se movido um pouco para fora do lugar. Não caiu, só escorregou uns centímetros. Eu me convenci que ele estava mal encaixado e a vibração dos meus passos, embora eu estivesse sentado, ou do prédio o fez mover. Depois ouvi passos, claros, lentos, arrastados, vindo do corredor principal na direção oposta aonde a senhora bibliotecária ficava. Eles pareciam estar zanzando, talvez voltando para o balcão, mas eram muito lentos, muito intencionais. Eu me encolhi um pouco na minha cadeira, esperando que a pessoa passasse. Os passos pararam. Pensei, ok, alguém está vindo para esta sessão. Esperei. Nada. O silêncio voltou, pesado, denso. Um frio súbito me atingiu. Não era o ar-condicionado, que eu sabia que estava desligado naquela hora para economizar energia. Era um frio que parecia vir de dentro das paredes. Um frio úmido, de sepultura. Meus pelos do braço arrepiaram. Olhei em volta de novo. As sombras pareciam ter ficado mais escuras, mais densas. Aí o sussurro voltou, mas mais alto, mais próximo. E não era indistinto.
Parecia chamando. Não meu nome, mas um som que parecia estar tentando formar palavras. Um murmúrio que parecia vir de trás da estante à minha direita. Junto com isso, veio o som de páginas sendo viradas rapidamente, como se alguém estivesse folheando um livro com pressa. Eu não aguentei. Empurrei a cadeira para trás, fazendo um barulho que soou ensurdecedor no silêncio, e me levantei. Meu coração estava batendo forte. Eu tentei pensar racionalmente. É só o prédio, é o vento, é o cansaço. Mas a minha intuição gritava outra coisa. Gritava, saia. Decidi que era hora de ir embora. Juntei minhas coisas rapidamente, tentando parecer casual, para não parecer que estava apavorado, embora estivesse. Comecei a andar pelo corredor estreito entre as estantes, na direção da saída. Cada passo parecia ecoar de forma estranha. A cada metro, a sensação de ser observado aumentava. À medida que eu passava pelas estantes, parecia que o ar ficava mais pesado. Aquele frio úmido me seguia. Eu podia sentir uma presença atrás de mim, ou talvez entre as estantes. Não conseguia ver nada, mas a sensação era tão forte quanto um toque físico. Era como se a própria biblioteca estivesse respirando, mas não com ar, com outra coisa. Ouvi um rangido de tábua logo atrás de mim. Eu congelei. Virei a cabeça devagar, esperando ver alguém. Nada. Apenas a escuridão entre as estantes e as lombadas dos livros. Mas eu juro que o som veio de muito perto, como se alguém tivesse acabado de dar um passo atrás de mim. O sussurro explodiu, vindo de todos os lados de uma vez. Não era alto, mas era envolvente. Parecia vir das paredes, do teto, dos livros. Eram muitas vozes, sobrepondo-se, impossíveis de entender, mas o tom era inconfundível, malicioso, antigo, faminto. Eu me senti cercado por elas, sufocado. E então, tão rápido quanto começou, tudo parou. O sussurro, os passos, o rangido, até o zumbido das lâmpadas pareceu morrer por um instante. O silêncio que se seguiu não era paz. Era pior. Era a sensação de que o que quer que fosse não precisava mais fazer barulho. Ele estava aqui, comigo. Eu me virei completamente, varrendo os olhos pelas estantes. Tentei parecer destemido, mas minhas pernas tremiam. Foi então que eu vi. Não claramente, foi um movimento. No final de um corredor entre as estantes, muito escuro, uma sombra que se desprendeu da profundidade. Não tinha forma definida, mas era compacta, mais escura que a escuridão ao redor. Ela se moveu, deslizando para o lado, como se estivesse entrando em outra fila de estantes. Naquele momento, a racionalidade foi embora. O pânico tomou conta. Não era mais cansaço, nem a imaginação. Havia alguma coisa ali comigo, naquela biblioteca, e não era amigável. Eu não gritei, a garganta parecia fechada pelo medo, mas eu comecei a andar rápido, quase correndo na direção da saída. Meus passos ecoavam pelo corredor das estantes, soando desesperados. Eu não olhava para trás, mas sentia os olhos, ou o que quer que fosse, seguindo cada movimento meu. A sensação de frio era intensa, um ar gelado que parecia queimar meus pulmões. Eu podia sentir o ar ser empurrado atrás de mim, como se algo estivesse vindo rápido, mas sem fazer barulho. Um barulho alto, um estrondo esmagador, veio de trás de mim. Parei por um instante, o coração na boca. Olhei para trás. Um monte de livros tinha sido derrubado de uma estante no corredor, por onde eu tinha acabado de passar. Não foi um ou dois livros escorregando. Foi como se uma mão gigante tivesse varrido uma prateleira inteira. E lá, no espaço vazio deixado pelos livros que caíram, a escuridão parecia vibrar. Aquele foi o limite. Não pensei mais em nada, só em fugir. Corri. Corri o mais rápido que pude pelos labirintos distantes, em direção à luz fraca do balcão, lá na frente. Não importava se a senhora bibliotecária me visse em pânico. Eu precisava sair.
Passei correndo pela sessão infantil, pela sala de referência, o cheiro de papel velho e poeira chicoteando meu rosto. Sentia o frio me alcançando, os sussurros voltando, agora como um zumbido baixo mais presente, como moscas gigantes. E a sensação de perseguição era esmagadora. Não ouvia mais passos atrás de mim, mas sentia a presença se aproximando. Estava rápida. Finalmente cheguei ao balcão. A senhora olhou para mim com uma expressão de surpresa. Eu não conseguia falar, apenas apontei para a porta. Minhas mãos tremiam enquanto eu tentava girar a maçaneta. Por um instante a porta pareceu emperrada, como se algo do outro lado estivesse segurando. Tive um flash da sombra que vi, imaginando-a do lado de fora, bloqueando a saída. Com um empurrão final e desesperado, a porta cedeu e se abriu com um rangido alto. Tropecei para a calçada gelada da noite. O ar frio de fora pareceu um abraço comparado ao frio de dentro da biblioteca. Eu me virei, olhando para a porta com o peito arfando. A senhora bibliotecária estava parada no balcão, me olhando. A biblioteca atrás dela parecia escura, mais escura do que a pouca luz lá dentro deveria permitir. A senhora, sem dizer uma palavra, estendeu a mão lentamente e fechou a porta da biblioteca. O som do fechamento ecoou na rua silenciosa. Fiquei ali, tremendo, olhando para a porta fechada, o vidro escuro refletindo a luz do poste da rua. Não havia nada se movendo lá dentro, nada visível. Mas a sensação de maldade e antiguidade ainda parecia pairar no ar ao redor do prédio. Eu respirei fundo, o ar gelado queimando. Comecei a andar, rápido, sem olhar para trás, na direção da minha casa. A cada quadra, a sensação de alívio de ter saído aumentava, mas a imagem daquela sombra e o som dos livros caindo se repetiam na minha mente. Os sussurros pareciam ter se alojado nos cantos da minha memória. Cheguei em casa exausto e aterrorizado. Não consegui dormir direito por dias. Qualquer rangido na casa parecia um passo. Qualquer sombra parecia a que vi na biblioteca. Tentei convencer a mim mesmo que era tudo a minha mente, o estresse, o cansaço, mas eu sabia que não era. Nunca mais voltei àquela biblioteca, nem cheguei perto. Passei a ir para outra cidade para estudar, em uma biblioteca moderna e barulhenta, cheia de pessoas. Era 1000 vezes melhor do que o silêncio opressor daquela antiga. Conto isso agora porque, mesmo depois de todo esse tempo, ainda me sinto observado às vezes no silêncio. Às vezes, no limite da audição, parece que ainda ouço um sussurro muito distante. E eu tenho a sensação de que alguma coisa naquela biblioteca antiga, entre os livros empoeirados e as estantes escuras, sabe que eu me lembro. E talvez ainda esteja esperando. Esse foi o vídeo. Espero que tenha gostado. Não esqueça de se inscrever e deixar o like. Até a próxima.